Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 5, e ouçamos a leitura que vai dos versículos de 6 a 7. Livro do profeta Moisés, do legislador Moisés, quinto livro, Deuteronômio capítulo 5, versículos 6 e 7, ouçamos a leitura da palavra do Senhor que nos diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Amém. Meus irmãos, esse é um texto considerado por sua amplitude como um dos fundamentais para a nossa fé, para a nossa vida, e ele nos ensina uma realidade que ao mesmo tempo é libertadora e também é desafiadora para a vida de todos aqueles que procuram servir ao Senhor Deus. E essa realidade é a de que nós estamos de dia e de noite, constantemente aqui ou em outra parte, nós estamos na presença de Deus sempre. E isso é tanto um conforto para a vida dos servos de Deus, como também um desafio. O texto também nos ensina que não importa, a vida não tem áreas em que Deus não esteja presente, e cada esfera nós podemos e também nós precisamos levar a Deus em consideração. Os irmãos devem observar que esse é o início dos 10 mandamentos, das 10 palavras, ou do decálogo entregue por Moisés agora pela segunda vez a uma nova geração, aquela geração que se encontra nas fronteiras da terra prometida. E novamente Moisés não faz questão de provar a existência de Deus. Ele apenas a supõe, como aliás faz toda a Escritura. A Bíblia não começa dizendo: vou lhes explicar quem é Deus, vou provar a existência de Deus. Ela já começa supondo a existência de Deus e dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. E assim a Escritura faz do início ao fim. Ela trata as pessoas como se elas já conhecessem, já soubessem que existe um Deus. E de fato esse tratamento não é apenas hipotético, de fato ele é um tratamento real, irmãos. E isso pode ser discernido nas obras de Deus. Quem nos diz é Paulo aos Romanos, não é? Mas aqui nós temos algo disso, porque Moisés, de certo modo, essa reflexão que ele faz, ele identifica Deus aqui com uma alegação que ele faz acerca de uma obra. Por essa obra as pessoas conseguem identificar quem é esse Deus que está a falar aqui. Versículo 6 nos diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, aí vem a obra, né? Que te tirei do Egito, da casa da servidão. Os detalhes já eram conhecidos por todos, já que eles ou eram alguns que saíram de fato do Egito, ou era aquela imensa multidão de descendentes do povo que ficou para trás, do povo que ficou no deserto e que saiu do Egito, irmãos. E aqui Deus se identifica por meio dessa alegação. Primeiro ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, e isso aqui serve como fundamento não apenas para todo o restante do que vai ser dito, dessas 10 palavras, né? Os 10 mandamentos estão fundamentados no fato de que esse Deus é Deus, mas também toda a lei proveniente, escrita no livro de Deuteronômio, também está ligada ao fato de que Deus é o Senhor, ou o Senhor é Deus. E ele continua dizendo: eu sou aquele que tirou vocês do Egito, da casa da servidão. Nós temos aqui, de início, irmãos, é uma lição muito importante para todo o povo de Deus em todos os tempos. A primeira delas é de que essa lei não é uma carga que foi jogada nas costas de um povo por um Deus estranho. Esse Deus é aquele. Então vocês sabem o que ele fez por vocês. Aquele aqui se refere a um Deus gracioso, a um Deus bondoso, que fez muito pela vida de vocês, que depois de gerações e gerações de escravos na família, na vida de vocês, na nação de vocês, Deus resgatou vocês com mão poderosa,
Deus resgatou com o braço estendido, Deus ajudou você nos piores apertos. Então este Deus aqui é aquele. E aquele é um ser que deve ser ouvido porque ele está falando com a voz amorosa, a voz de quem cuida de fato de um povo. A segunda questão diz respeito à própria lei que ele vai promulgar. E nós devemos sempre nos lembrar que ela é uma lei de liberdade e não de escravidão. Uma das acusações que são feitas aos cristãos de modo geral é que a Bíblia fala muito de coisas negativas, né? Ela diz sempre para que a gente não faça as coisas. Mas quando nós observamos o contexto disso aqui, o contexto era de liberdade irrestrita. Deus tinha tirado um povo da escravidão total, para a liberdade total. Qualquer pessoa que tenha feito esse teste com um animal sabe do que eu estou falando. Você mantém um animal preso durante 10 dias, 15 dias, depois solte ele para você ver o que acontece. Ele provavelmente vai para uma estrada e vai morrer, porque ele não tem nenhum tipo de restrição. Então é muito complicado para pessoas que foram não só filhas de escravas, mas netas, bisnetas, tataranetas de escravos. Uma mentalidade consolidada por eras quase. Receber uma liberdade irrestrita, sem nenhum tipo de regulagem, sem nenhum tipo de regulamento. É por isso que nós dizemos que essa lei é uma lei da liberdade. É um modo de desfrutar corretamente da liberdade que Deus havia proporcionado àquele povo, irmãos. Porque quando a liberdade não tem restrições, ela facilmente conduz à escravidão novamente. Isso aí é sempre assim, isso é uma constante universal, irmãos. Pessoas que não sabem usar a liberdade acabam presas, acabam mortas, acabam limitadas em algum sentido. E com isso nós dizemos que Deus não pode ser salvador de uma pessoa se Ele também não for senhor dela. Ou seja, Deus não pode ter libertado você se depois disso Ele não manda em você. Ele não regula a sua vida, Ele não disciplina aquilo que você passou a ser pela sua graça. Então, isso aqui é uma afirmação não apenas do poder redentor de Deus, mas também do fato de que Ele é o Senhor da vida de Israel. E isso toca num ponto bastante doloroso para aquele povo e certamente para nós, à medida em que exercitamos a nossa consciência nesse assunto, irmãos. É que depois daquela opressão inteira, de terem habitado aquela espécie de senzala do Egito durante 430 anos, o povo foi resgatado de lá, mas o que é que ele sentiu depois disso? Ele ficou com saudade do cativeiro. Ele chorava porque queria voltar, porque não queria a liberdade. Ele ficava com raiva de Moisés, chegou a pegar pedra para atirar em Moisés. Ele blasfemava contra o Deus que tinha libertado a eles, irmãos. Eles tinham saudade até da comida, até da culinária do Egito. Eles tinham saudade. Ou seja, era uma liberdade que precisava de uma guia, precisava de uma restrição, porque senão seria como pólvora em mãos de meninos, que sem nenhum tipo de regulagem certamente há de darem algo ruim. E é por isso que nós precisamos, o povo de Israel e nós também precisamos das palavras e desse amor de Deus, que felizmente é maior do que a crueldade dos egípcios e do que a teimosia do próprio povo de Israel, da própria igreja em todos os tempos. O amor de Deus sempre supera os males desse mundo e os males dos corações do seu povo, irmãos. O mandamento, portanto, devemos entender essa sequência de mandamentos não como uma arbitrariedade caprichosa de um Deus que ninguém conhecia e que chegou lá e se impôs, mas como um ato de boa vontade desse Deus que podia apenas salvar, mas além de salvar, quer também conduzir o seu povo. E os 10 mandamentos têm que ser recebidos nessa base. E não é à toa que para nós eles são válidos até hoje, irmãos. É porque continuam sendo um movimento gracioso de um Deus cheio de boa vontade para com o seu povo e com o desejo de superar os males do mundo e também aqueles males que habitam no coração ainda do seu povo, da sua igreja. Muito bem, o versículo de número 7 trata sobre essa primeira palavra de Deus, ou o primeiro mandamento, como nós costumamos dizer, irmãos. E aqui ele requer nada menos que a lealdade total dos seus servos. O verso 7 nos diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Os vizinhos em torno de Israel
Israel parcialmente já tinha entrado em Canaã, mas ainda pode ser considerado aqui como estando na fronteira de Canaã. Os vizinhos tinham muitos deuses, irmãos, e a maioria deles, como era um espaço agrícola, as pessoas plantavam muito, colhiam muito, eram deuses ligados à terra, e as pessoas constantemente faziam apelo a esses deuses para que as ajudassem em relação às suas colheitas, em relação ao seu plantio. Muitos desses ídolos tinham aspectos físicos, mas os tipos e o número desses ídolos aí depende do coração de cada pessoa, que vai elegendo suas lealdades e trocando Deus por elas, irmãos. Esses ídolos podiam nascer do hábito das pessoas, do humor, da disposição, do temperamento de cada um, também dos caprichos do coração, das interações que as pessoas tinham com seus filhos, podiam transformar seus filhos em ídolos, ou com seus netos, ou com seus namorados, ou assumindo algum tipo de padrão secularizado deste mundo. Então, a fábrica de ídolos é muito complexa em nosso coração, e ela pode gerar coisas que talvez para alguns digam assim: que coisa ridícula você se apegar a essa coisa com tanta força, mas para a pessoa aquilo é muito importante. É provável que muitos de vocês não entendam, por exemplo, como uma pessoa tem um vício em jogar e aposta até os parentes no jogo. Você diz: que coisa absurda, que coisa irracional, etc. Mas isso é parte da idolatria. A idolatria tem esse caráter mesmo, racionalista e irracionalista. Racionalista por crer que o que você entende é o certo, acima de todas as coisas. E irracional porque você está errado, porque existe algo acima de você. Na verdade, alguém que dita leis, que diz como as coisas são, e por isso é um alerta a fim de evitar a prisão dos filhos de Deus. Ou seja, as pessoas que se prendem a algum tipo de idolatria, elas se tornam prisioneiras daquele ídolo. Só Deus é o único Deus que pode, de fato, libertar as pessoas à medida em que Ele é adorado. Os outros deuses, todos, são formas de escravização, formas de escravidão, quando nós nos desviamos do Deus verdadeiro, irmãos. O primeiro mandamento, ele cobre praticamente a vida inteira, porque ele está chamando a pessoa aqui a se colocar diante de Deus, o perante a face, o olhar de Deus. Ora, o que é que escapa do olhar de Deus? Para onde nós podemos fugir da face de Deus? Então, esse mandamento é um mandamento que chama o crente a entender que ele está na presença de Deus constantemente, exercitar não só a sua consciência, mas a sua autoconsciência de que ele está, de fato, perante os olhos de Deus constantemente, e isso deve fazer toda a diferença em sua vida, irmãos. Isso em todo tempo, em todo lugar, procurando conhecer a realidade de Deus. Então, aquilo que você faz na sua escola, os seus estudos, as suas pesquisas, aquilo também está ligado ao fato de que Deus interpretou esse mundo. Você tem que procurar saber de que modo a presença de Deus está ali na forma de interpretação, de visão desse mundo. Quando você procura cuidar das pessoas, quando você procura se comover com a dor das outras pessoas, você também deve estar perante a face de Deus. Porque quando nós não estamos perante a face de Deus, nós nos comovemos pelas razões erradas. E daí você vê pessoas sofrendo da chamada falsa culpa, não é? Ou seja, sofrem por pecados que na verdade nem são pecados que elas cometem, e ao mesmo tempo aqueles pecados que elas cometem, pelos quais elas deviam sentir, elas não sentem. O que é isso? Isso é falta do exercício sacerdotal para o qual Deus nos chama, irmãos. Quando você vive na presença de Deus, você vive como um sacerdote também. E você também procura ordenar as coisas de acordo com Deus, porque nós fomos criados como uma nação real, como um povo real, que exercita o governo também, que pode ser da nossa própria vida, pode ser dos nossos filhos, pode ser da igreja, pode ser do trabalho, pode ser em qualquer lugar. Mas isso é estar na presença de Deus. Todas as esferas da vida, se você pensar na sua vontade, aquilo que você quer, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você tem repulsa, tudo isso se passa na presença de Deus, e é importante que o crente saiba de que modo ele pode adequar todas essas dimensões do seu caráter à vontade de Deus. É claro que eu falei que é confortante saber que estamos na presença de Deus, porque Deus não está só para olhar, Deus está para ajudar você a fazer isso. Mas também é desafiador,
Porque quando nós ignoramos essa presença, a tendência é nós nos apegarmos, elegermos algum tipo de lealdade alternativa, algum tipo de ídolo, que é como a Bíblia categoriza a troca de lealdades, irmãos. Então nós temos aqui a ideia de que os outros mandamentos, de certo modo, são formas que você tem de obedecer a este aqui. Tudo que vocês vão ver na sequência, segundo mandamento até o 10º, são formas de você viver perante a face desse Deus, irmãos. Esse aqui é o nosso relacionamento mais importante. Se esse daqui não funciona, tudo mais é oco na nossa vida. Nada mais serve, não funciona. Se nós não procuramos viver na presença de Deus, não no sentido de que nós escolhemos viver ou não, nós estamos sempre na presença de Deus, mas se nós não cultivarmos a consciência dessa presença, tudo mais, todos os outros relacionamentos vão perder substância, porque todos eles saem daqui, saem desse ponto, irmãos. Vejam então que nós não temos aqui uma declaração abstrata. Isso não é uma declaração sobre a existência de Deus, não é isso. O primeiro mandamento, ele é pervasivo, ele toma a vida inteira da pessoa, porque ele localiza você na pupila de Deus. Você está espelhado lá no olho de Deus. Deus está olhando para você, para te ajudar muito, porque Ele conhece tudo que se passa com você e seus desafios nas diversas áreas, mas também para lhe conduzir, às vezes até forçosamente, caso você eleja outras lealdades que não sejam Ele próprio, irmãos. Então é uma relação muito abençoadora, mas igualmente exigente, como nós temos visto. Nós devemos nos lembrar, irmãos, da abertura do capítulo 5, porque essa ainda é a principal aplicação, não é? A abertura, o versículo de número 1, nos diz ouvir. Prestem atenção a isso, certo? Não saiam daqui. Se tiverem de sair só por uma necessidade absoluta, mas façam de tudo para ouvir a palavra de Deus. Essa lei foi uma vez anunciada a Adão, na forma de um pacto, foi quebrada, mas Deus não baixou o nível, irmãos. Deus continua exigindo do seu povo e de todos os seres humanos aquilo que Ele exigiu de Adão, a perfeição. Aqui colocada dessa vez na forma de 10 mandamentos, depois disso com as leis civis e cerimoniais, que foram abolidas, esses dois tipos de lei, com a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Mas a lei moral continua valendo. O nosso Senhor, o intérprete final da lei de Deus, Ele disse assim: eu não vim para abolir a lei, Ele está se referindo à lei moral, eu vim para cumpri-la, E foi exatamente isso que o nosso Senhor fez, não apenas cumprindo, mas nos ensinando a lei em toda a sua profundidade, como nós vemos no Sermão do Monte e em outros momentos, como aquele ensino sobre o principal dos mandamentos que nós lemos na abertura do nosso culto, não é? Que é de amar a Deus com todo o nosso coração, alma e força, irmãos. E com isso, nós somos ensinados que a lei de Deus está valendo ainda hoje. E a nossa confissão de fé, eu estou aqui argumentando exatamente com ela até agora, ela nos ensina que para os salvos a lei moral tem um proveito, ela nos conduz ao que é certo, ela revela os nossos pecados, ela nos humilha e ela serve também como aquilo que vai nos conduzir ao maior serviço a Cristo, nos levando a uma aversão maior ao erro. Então ela para tudo é útil na nossa vida ainda hoje, irmãos. Essas 10 palavras da parte de Deus. E é por isso que também elas estruturam não só a nossa confissão, mas os nossos catecismos. Se você procurar qualquer catecismo da nossa igreja, você vai ver sempre que há ali uma exposição dos 10 mandamentos. O que é que cada um deles proíbe, o que é que cada um deles requer de nós, como Deus é agradado quando nós procuramos cumprir aqueles mandamentos, mesmo sabendo que só por Cristo é que nós conseguimos fazer alguma coisa em relação aos mandamentos, e aquilo que nós não conseguimos, o seu sangue nos cobre com o perdão divino, e aquilo que nós conseguimos cobrir é também fruto da sua mesma graça, irmãos. Talvez a posição mais emblemática em relação aos 10 mandamentos tenha sido assumida pela Genebra do século XVI, é que os 10 mandamentos eram cantados pelo povo e havia um intervalo entre um mandamento e outro, e as pessoas cantavam o Kyrie eleison,
Queria ler uma frase grega que significa o miserere Dei, que é a frase latina para o Salmo 51. Tem misericórdia, Senhor, de mim, ou compadece-te de mim, ó Deus. Ou seja, você cantava o mandamento, não terás outros deuses diante de mim, e logo na sequência você dizia, meu Deus, eu não tenho condição. Se eu estou entendendo bem esse mandamento aqui, ele toma a minha vida tanto, ele é tão pervasivo, ele é tão profundo, ele é tão inalcançável, que só a tua graça mesmo para se compadecer de mim. Então nós devemos ler esses mandamentos desse modo, irmãos, sempre pensando na nossa incapacidade, mas ao mesmo tempo nos animando a praticá-los, porque Deus está conosco, Deus nos ajuda. Então, para nós, esse que é o portal dos 10 mandamentos, né, a porta de entrada dos 10 mandamentos, ele serve tanto de libertação para nós, é uma orientação de Deus para um povo liberto, ou seja, isso é para você que foi liberto por Cristo. Os 10 mandamentos são para você, e também, além de ser um consolo para a sua alma, saber que Deus cobre todas as suas falhas em relação a esses mandamentos, de que Deus está conosco, de que Deus é bom, de que Deus de fato tem um povo que Ele mantém no decorrer da história. Essas coisas todas o primeiro mandamento evoca e nos ensina, mas o primeiro mandamento também, irmãos, nos traz um bom desafio. O desafio é o seguinte: olhe a vida como se fosse uma, olhe o seu coração como não estivesse dividido, porque aí você vai poder se relacionar com esse Deus que é uno, Essa é a ideia. Porque não existem muitos deuses, você também não pode dividir seu coração em 10 lealdades, 15 lealdades, porque só existe um Deus vivo, bondoso e verdadeiro. Você tem que reunir todas as suas forças para se concentrar em servir numa só vida a este único Deus, irmãos. Esse é o desafio que este texto nos traz, mas nós devemos sempre temperar os desafios com os privilégios que temos, com o conforto que Deus nos traz, sendo o nosso Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe, guarde sua palavra em nossos corações, irmãos. Amém.